Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Gostaria de pedir que nos ajudassem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui Dudu Martins, que veio trazer para a gente um tema, acho que nenhum de nós tem, né? Vícios. Como é que andam os nossos vícios? O que são os nossos vícios? O que eles estão fazendo na nossa vida? Então vamos dar início ao programa. Boa noite, Dudu. Muito boa noite, Jorge. Boa noite aos nossos ouvintes. É uma alegria muito grande estar de volta aqui para os nossos estudos. E eu acho que é uma coisa que vale muito a pena lembrar que quando a gente é convidado para poder fazer o estudo, essa equipe que a gente está tendo agora de forma mais uma sintonia bacana, a gente faz isso com muita alegria no coração, porque é um ofício que Deus confiou a cada um de nós, e a gente assim se debruça sobre aquele tema que é trazido para a gente de forma a tocar na essência das pessoas. E essa iniciativa da rádio, de fazer essa divulgação, merece a atenção de todos nós, de todos os ouvintes, e a gente poderia replicar essa ideia, porque se o que eu ouço foi bom, que me faz bem, pode fazer bem para outras pessoas, com certeza. Também, É uma cadeia, Exatamente. É uma cadeia. Então, ou seja, a gente não pode ser um agente passivo do outro lado, ouvindo simplesmente, tendo conhecimento daquilo que está sendo trazido para a gente, mas a gente pode replicar. Se é algo bom, por que não fazer? Com certeza. E hoje o tema que a gente vai tratar é o tema que, conforme você disse aí, é um tema, assim, é comum a todos nós, Quem não tem um vício, tira a primeira pedra. Justamente. Na verdade. Como eu sempre faço nos meus estudos, quando eu estou aqui para poder trazer o tema, hoje eu trouxe o sentido da palavra vício em conformidade com o dicionário. O dicionário Michaelis, ele traz a seguinte definição. Dentre outras, eu vou trazer 5. Defeito físico ou moral, imperfeição grave de uma pessoa ou coisa. Segunda definição, disposição natural, tendência para praticar o mal, qualquer ação ou comportamento nocivo motivado por essa tendência de depravação. Por essa tendência e depravação. Qualquer costume condenável ou prejudicial. Qualquer deformação física ou funcional. Costume ou hábito persistente de fazer algo. Mania. E aí eu complementaria que, na maioria das vezes, a gente vai no automático. A gente nem percebe que faz. E quando percebe, a gente tem uma tendência quase que natural. Eu digo quase que natural porque o natural não é isso. Eu sempre gosto muito de chamar a atenção das pessoas, porque a gente tem um hábito de dizer que é natural. Não, não é natural. Natural é aquilo que está em conformidade com as leis divinas. A gente tem hábitos comuns em função dos vícios que a gente tem dentro do nosso meio social, do nosso meio familiar, dentro dos nossos convívios. A gente vai criando hábitos nocivos e comuns, porque a maioria faz, mas não é natural. O natural é amar, o natural é perdoar, o natural é não fazer fofoca, o natural é não consumir nenhum tipo de droga que te tira, te leva para além daquilo que é necessário da sua razão, que te tire dessa razão, do bom senso. Então, isso é natural. E é interessante que alguns desses vícios, vamos dizer assim, entre aspas, a gente aprende de tanto ver as pessoas fazerem, principalmente quando você é criança, Você vê, às vezes, seus pais, os seus irmãos, você acaba adquirindo aquilo de ver eles fazendo, você começa a fazer também. É igual papagaio, a gente começa a imitar. Exatamente. E aí, porque a gente acha natural, acha normal, então. Sim, naturalização. E aí entra aquela questão quando eu comentei sobre vamos replicar essa boa ideia, que é o programa, a gente tem o hábito de replicar coisas ruins. Justamente. Mas a gente replica coisas ruins em função da invigilância. Muitas vezes o pai, a mãe, ou aquelas pessoas responsáveis por aquela criança, eles introjetam naquele cérebro que tem informação, naquele caráter que tem informação, esses vícios de forma inconsciente, por falta de atenção. Então, é uma questão que a gente tem que necessariamente se atentar a ela, porque o tempo todo ela faz parte dos nossos processos. E no decorrer do programa a gente vai entender como é que está tão comum. Isso é uma coisa tão interessante. Eu fui dar um estudo no Lar de Jesus, Lagoa Santa, e eu estava falando, a necessidade de a gente ter cuidado com as coisas que a gente fala com as crianças, porque a criança guarda.
E eu tava falando que eu era menino, a minha tia usava ebulidor para ferver água, para cozinhar, fazer as coisas. E como a gente era menino, ela falava, olha, não encosta a mão nessa vasilha, porque se você encostar, você leva choque. Gente, até há pouco tempo, eu não encostava a mão na vasilha achando que ela dava choque. Eu fui descobrir que a vasilha não dava choque um dia que, por acidente, eu encostei na vasilha. Aí que eu vi que não dava choque. Ela usava aquilo para que a gente não tivesse a curiosidade de mexer. Então, olha como que as coisas que a gente ouve quando a gente é criança, a gente guarda. E isso começa a fazer parte mesmo. A gente legitima e faz com que, inclusive, muitas vezes seja motivo de sofrimento. Muitas vezes seja motivo de desvio moral por causa dessas viciações que vêm desde a infância. A gente tem que tomar esse cuidado. Eu trouxe um texto aqui, eu vou hoje explorar bastante tanto o texto desse livro que eu trouxe, que é Cartas e Crônicas, do Espírito do Irmão X, e também vou trazer algum texto do nosso livro dos Espíritos, né? Para a gente poder, assim, dar robustez ao nosso encontro. E às vezes vocês vão me pegar lendo literalmente mesmo, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Tá? Esse texto do livro Cartas e Crônicas é o item 18, Veneno Livre. Ele é muito interessante e é pertinente ao tema que a gente vai estar abordando agora. Olha só, eu trouxe um recorte dele. Muito difícil, entretanto, enfileirar palavras e definir a influência. Basta lembrar que a cobra, nossa velha conhecida, cujo bote comumente não alcança mais que uma só pessoa, é combatida a vara de ferro, porrete, pedra, armadilha, borralho, água fervente e boca de fogo, vigiada de perto pela gritaria dos meninos, pela cautela das donas de casa e pela defesa do serviço municipal, mas o álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre. Onde quer que vá, e em muitos casos, quando se fantasia de champanhe ou de uísque, chega a ser convidado de honra, consagrando eventos sociais. Escorrega na goela de ministros com a mesma sem cerimônia com que desliza na garganta dos malandros encarapitados na rua. Endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios. No entanto, diga isso num banquete de luxo e tudo indica que você, a conselho dos amigos mais generosos, será conduzido no psiquiatra, se não for para o hospício. Aí, na sequência, ele traz para a gente o seguinte, uma historinha que eu achei muito legal. Consta do folclore israelita, numa história popular, fartamente anotada em vários países por diversos autores, que Noé, o patriarca, depois do grande dilúvio, rematava a prestos para lançar à terra, ainda molhada, a primeira vinha, quando lhe apareceu o espírito das trevas, perguntando insolente: que desejas levantar agora? Uma vinha, respondeu o ancião sereno. O sinistro visitante indagou quanto aos frutos esperados da plantação. Sim, esclareceu o bondoso velho, serão frutos doces e capitosos. As criaturas poderão deliciar-se com eles em qualquer tempo depois de colhidos. Além disso, fornecerão milagroso caldo que se transformará facilmente em vinho saboroso elixir, capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e repouso. Exijo sociedade nessa lavoura, gritou Satanás arrogante. Noé, submisso, concordou sem restrições, e o gênio do mal encarregou-se de regar a terra e adubá-la para o justo cultivo. Logo após, com a intenção de exaltar a crueldade, o parceiro maligno retirou 4 animais da arca enorme e passou a fazer a adubação e a rega com a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco e com o excremento do macaco. À vista disso, quantos se entregam ao vício da embriaguez, apresentam os trejeitos e os berros sádicos do bode ou a agressividade do leão, quando não cai na estupidez do porco ou na momice dos macacos. Olha que texto interessante. Primeiramente, ele traz a abordagem do quanto que a gente naturaliza o que não é natural. Né? Então, ou seja, a gente está... É redundante falar o que a gente já falou no início, né? Mas é isso que acontece. Se você for parar para poder... Eu vou trazer um relato pessoal. No início da década de 90, a minha família estava vindo de forma regular. Tá? Uma família tranquila, tradicional, sem maiores problemas, tinha as questões cotidianas. E aí, um dia, a madrinha da minha irmã chegou lá em casa, abriu a geladeira e tinha uma garrafa de cerveja. A minha madrinha, a madrinha da minha irmã,
chegou para minha mãe e falou assim: Joana, pelo amor de Deus, tira essa garrafa de cerveja da sua casa. Você não sabe o inferno que você vai causar na sua vida. E a mamãe não considerou a fala dela não, e deixou. Foram 10 anos tendo que lidar com o alcoolismo que brotou na nossa casa a partir daquele período. E foram 10 anos infernais da nossa vida. E só a misericórdia divina que ajudou com que a gente conseguisse vencer. Estava na figura do meu pai, que passou a ser alcoólatra a partir daquele período. Ou seja, aquela garrafa de cerveja, ela foi o ponto de partida e é em vigilância. Por quê? O que acontece? A minha mãe naturalizou que era só uma garrafinha de cerveja. Que mal há, gente, uma garrafinha de cerveja. É só uma, né? É só para passar o final de semana. Ah, não, no final de semana sem tomar uma cerveja, mais uma vez sendo naturalizado. Gente, a ideia aqui do nosso programa não é ser moralista, não. A gente não tem esse objetivo de ser moralista. E a doutrina, ela não quer o moralismo. Ela quer a consciência. Esclarecimento, O né? esclarecimento. Então, ou seja, a gente tem a possibilidade, através da escuta de um programa como esse, que está trazendo, mexendo, provocando, né, porque essa é a nossa ideia, né, provocar, movimentar as consciências, para que as pessoas comecem a perceber que não dá para fazer de conta que está tudo bem quando não está. E que as viciações elas vão acontecendo pela invigilância, sabe? Então, por exemplo, aquele pai de família que naturaliza, né, a mãe de família que vai no supermercado, enche a geladeira de bebida alcoólica, e começa a gerar problemas dentro desse núcleo familiar e vai gerando. Às vezes a pessoa pensa que a viciação que está gerando o problema é só a viciação, aquela que você vê o cara caindo no chão, sabe? Não, não é só isso não. A dosagem de álcool não é segura para nenhum ser humano. Se você for parar para pensar, o álcool ele te tira da realidade. Ele faz com que o nosso organismo ele ceda aquilo que está contido em nós. E quanta coisa que nós temos contido em nós que vai vir à tona a partir desse hábito que vai se tornar um vício nocivo. Porque às vezes a pessoa encontra no álcool um motivo para relaxar. Então por que a gente não pode ir substituindo? Vamos relaxar de outra forma? Com certeza. É possível? É possível. Mas porque a mídia está dizendo para você, não, a vida só é bacana, a festa só é legal se tiver regada a muito álcool, a muita bebedeira. Você só é macho, você só é uma feminista roxa, né? Aquela feminista com poder, se você ingerir bastante bebida alcoólica. O negócio é esse, você tem que fazer dessa forma. Porque senão você tá fora. Você não é legal. Você não é um cara bacana, não. Você tem que beber. Ou seja, o mal está se estabelecendo por nossa invigilância e ele nos conduz às viciações. É tão simples, eu estou tentando lembrar para eu poder citar. Alguém falou sobre a dificuldade que nós temos de enxergar o óbvio. Isso é uma espécie de um processo coletivo que acontece, uma dificuldade de perceber o óbvio. E essa condição é uma condição óbvia. E a gente pede socorro. É engraçado, né? Porque quando a gente vai deitar na cama, né? Porque passou por uma aflição durante o dia, o marido bebeu, a mulher bebeu muito, daquilo resultou numa discussão mais inflamada, às vezes numa agressão física, né? A gente vai e pede a Deus para ajudar e beleza, a gente vai dormir. No dia seguinte, vai chegar mais alguém na nossa casa, por exemplo, a gente vai e começa a consumir bebida alcoólica de novo. Como se nada tivesse Volta acontecido. a estaca zero, né? Exatamente. Ou seja, a gente cria o hábito e esse hábito gera uma viciação e essa viciação ela vai transformando a vida da gente de uma forma extremamente negativa e aí a gente vai redundando na criação, porque se o pai e a mãe têm o hábito de consumir bebida alcoólica, o filho também, muito provavelmente, ele naturalizou aquilo ali. Então ele certamente vai em algum momento. Ah, mas o meu filho, só depois dos 18 anos. Depois dos 18 anos, seu filho vai continuar sendo ser humano. Depois dos 18 anos, ele vai continuar sendo vulnerável. Depois dos 18 anos, ele pode beber e entender que é uma coisa natural, por exemplo, beber e dirigir. E aí o que ele vai fazer? Ele vai beber e dirigir, vai causar tragédia no trânsito. Ele vai beber e dirigir, ele vai beber,
vai ficar inflamado e aí ele vai estar numa relação que às vezes não está bacana, ele entra numa demanda violenta com a parceira dele, ou vice-versa, a parceira com ele, sabe? Então, ou seja, nós vamos produzindo o mal que nos cerca o tempo todo em função da viciação. E essa viciação acontece em função da invigilância. Né? Então, assim, é de uma gravidade tão grande, e isso eu estou falando, a gente está fazendo abordagem mais especificamente com a viciação, que é objetiva, né? Porque socialmente é reprovável, né? O alcoolismo, né? O alcoólico, ele é uma criatura, é tão incrível, né, o Jorge, que a sociedade ela tem o hábito de criar um monstro e depois a própria sociedade destrói esse monstro, mina as energias dele, né? É triste de ver, porque nós estamos falando, quem está nos ouvindo agora, são pessoas que estão com. Tem alguma coisa já desperta dentro dessas pessoas. Você concorda comigo? Concordo. Ninguém liga o rádio, ou vai no aplicativo, ou vai na internet procurando alguma informação sobre a doutrina, se a pessoa já não tiver virado a chave em algum momento. Se não tiver a pulguinha atrás da orelha, né? Já está acontecendo. Então, ou seja, ser muito produtivo é muito bom. Né? E se já tem isso, por que continuar fazendo? Se o mal já é reconhecido, se eu já posso olhar para ele e nominá-lo, por que não mudar? Né? É fácil? Óbvio que não. E quando você toma a decisão de mudar, você sofre retaliações, porque a maioria, infelizmente, está no campo da vigilância. E aí, se você toma a atitude de seguir um caminho diferente, de bifurcar essa caminhada, você vai ser apontado, você vai ser rechaçado, você vai ser abandonado, né? Abandonada, vai acontecer. Mas se você estiver perseverante e souber que realmente é o caminho do bem, você não tem que titubear. O nosso processo é entre nós e Deus. O nosso comprometimento primeiro é com a nossa evolução moral, para que a gente tenha condições de também ser exemplo, para que a gente tenha condições de... E é interessante, né, Dudu, que a sociedade que te vicia depois te repudia. Ela própria te repudia, você vê. Exatamente. Olha, a hipocrisia que é, né? Se as festas são regadas a bebida, né? Se as pessoas acham bonito, né, ficarem lá, o vira-vira, esse tipo de coisa. Aí quando a pessoa, aquilo se torna um vício, a pessoa chega no fundo do poço, os próprios que te, né, entre aspas, né, te ajudaram a viciar, são os primeiros a te condenar. Exatamente. Os primeiros a colocar, apontar dedo para você. E se você for observar, mais uma vez o óbvio, uma emissora de TV X ou Y, ela divulga a propaganda da bebida alcoólica. E é engraçado, o nosso país ele é um país de contrastes, né? E de uma inconsistência moral muito grande em alguns aspectos. Não estou desmerecendo nosso país é um lugar maravilhoso, de gente muito distinta, de seres assim com disposição para serem boas pessoas, a grande maioria. Mas existem contrastes. Por exemplo, você pega a emissora de televisão, que, aliás, tem a justiça que determina que, por exemplo, a propaganda do cigarro, ela tem que se submeter agora eu digo de um certo tempo para cá, eu creio que deve ser dos 25 a 30 anos para cá, mudou totalmente a forma de propagar, ou seja, já não há mais propagação de cigarro, né? Não pode, é proibido. Agora eu te pergunto, por que o álcool é permitido? Por que a mesma emissora que faz a propaganda da marca X de cerveja com a mulherona, né, assim, aquela mulher vistosa, né, eu usaria outro termo, mas o ambiente não é apropriado para isso, né, a nossa proposta não é despertar o imaginário de ninguém, mas aí vai aquele mulherão lá, falando sobre a marca X de cerveja, o verão tá chegando, e te estimulando a tomar. Aí quando você vai e toma, você sai e causa uma tragédia no trânsito, aquela mesma emissora que estava, venha para cá, ó. É a primeira a te julgar. Ela vai te julgar, ela vai te levar para a praça pública, né? E vai te apontar, vai te julgar, te condenar e vai acabar com a sua vida, né? Aí isso acontece porque, mas acontece, isso não vai acontecer comigo porque eu tenho controle sobre o que eu bebo. Será que você tem controle? Porque eu presumo que quem tem controle é aquela pessoa que sabe discernir o bem do mal. Se você consome bebida alcoólica, você não está tendo isso muito claro, esse discernimento sobre o que é bom e o que é mal.
Então, ou seja, você não tem controle. Com certeza. Porque no dia que você entender que o mal é isso, e você disser, eu não quero, eu não vou fazer isso, porque não tenho necessidade disso, aí você sim está plenamente sob controle. Agora, se você, tendo reconhecimento de que é mal, e você ainda tenta usar eufemismo, né, palavrinhas que vão florear, justificar com comemorações, justificar que é só um golinho, é só um momento, então você definitivamente não tem controle. Né? Então, ou seja, a gente está a um passo de uma viciação inveterada. E quando a gente chega nesse processo de viciação inveterada, você se torna um problema dentro do núcleo social, você se torna um problema dentro do ambiente familiar, você se torna um problema para si mesmo. Então, ou seja, invigilância que gera problema de viciação, que gera problema social, que geram tragédias, e que a coisa acontece tanta tragédia nesse mundo, um desvio moral tão absurdo em função da vigilância dada pela viciação. Trouxe do Livro dos Espíritos, perguntas 913 e 14. Vou fazer a leitura dela para a gente entrar numa outra questão do âmbito da viciação. Pergunta 913 diz o seguinte: o Livro dos Espíritos, nesse contexto, ele trabalha o egoísmo, tá? Pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta dos Espíritos: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que desdeie combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para que este efeito, para este efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E a sequência, questão 914, fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, aí os Espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação. Olha só, vou ler esse último trechinho. Necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Aí a gente começa a pensar, o que acontece com a mídia? É a mídia, é nós que estamos aqui, que produzimos o resultado da mídia, a mídia segue em conformidade com o que a sociedade quer, ou o contrário, quem diz, quem manda em quem? Se a gente for parar para pensar, nós somos agentes passivos dentro desse processo, quando a gente deveria ser agente ativo, porque a mídia só vai produzir para a gente aquilo que a gente consome. Com certeza. Né? Então, se você for observar, né, você ouvinte também, vamos observar o movimento que está acontecendo recentemente. Eu digo recente, assim, nos últimos, vamos colocar na última década, movimentos para grupos ditos minoritários, né, dentro do ambiente social, por exemplo, mulheres, homossexuais, a questão religiosa e tudo mais. Está havendo um movimento forte, né? Forte, urgente, necessário. Tinha que acontecer. Ele está acontecendo nos últimos... ele está ganhando força na última década, está ganhando muita força, né, nessa última década. E ele acontece porque existe uma pressão social para que isso aconteça. Então, ou seja, as pessoas estão tendo consciência do valor delas e do papel que elas têm direito de exercer dentro desse ambiente social. Existe muita coisa muito produtiva, muito positiva e muito necessária. Existem os excessos. É um movimento que a própria doutrina traz para a gente. A evolução está acontecendo. Né? É necessário. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar o joio do trigo, que é bíblico. Né? E dentro do processo televisivo cotidiano, que é aquele que é o mais nocivo, talvez, que ele não acontece como se fosse um movimento, esse movimento que eu falei agora, sabe? Ele acontece na surdina. Ele pega a gente dentro na nossa vulnerabilidade, porque a gente não está atento, a gente está na rotina.
Aí o nosso cérebro, ele está descansado. Então o que vier, ele está aceitando. E aí a gente vai sendo levado. É a mídia de massa, ou seja, ela te manipula. Ela vai te moldando para aquilo que eles necessitam que você dê como resultado para eles. E a mídia de massa, quando eu digo mídia de massa, eu não digo só mídia televisiva, não. Os movimentos de massa de forma De geral. forma geral. Hoje, por exemplo, quando você pega a internet tem um potencial, apesar que ela tem uns nichos, né? Mas ela tem um potencial muito grande também. E ela vai influenciando, e o que a influência da internet talvez seja mais nociva, porque ela está atenta a todos os núcleos. Então ela está trabalhando em tudo quanto é frente. E nós é que alimentamos isso. Nós damos para os algoritmos a resposta que ele precisa para ele produzir algo que está fazendo mal para a gente não está percebendo, sabe? Com certeza. Ou seja, mais uma vez, a invigilância acontecendo. E a doutrina, ela quer despertar na gente essa consciência de que se a gente essa reformulação que ela propõe, né, que próprios espíritos trazem aqui, essa reformulação das instituições, se elas não acontecerem, ela vai ter que ter ação do poder público, daqueles dos legisladores, para poder refazer, reformular um monte de coisa, a consciência dos grandes empresários das mídias de massa, para poder reformular. Mas eles só vão fazer isso quando nós, enquanto sociedade, nos movimentarmos. Isso que você está falando é uma coisa tão interessante, que eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes para isso que o Dudu está falando. Faça um teste hoje. Vai lá no Google, pesquisa um eletrodoméstico qualquer. Faça uma pesquisa. Depois você fecha o Google. Toda vez que você acessar o Google no seu celular, vão vir milhares de propagandas daquele eletrodoméstico que você olhou. Por quê? É o que você falou. Uhum. Você mostrou para eles o que você quer. Então eles vão começar mandando no seu celular aquilo que você quer. Então façam esse teste hoje, para vocês verem. Isso que o Dudu falou, para vocês verem o sentido do que ele está falando, que aqui a gente não está falando nenhuma besteira, a gente está falando o que está acontecendo, é a realidade mesmo. Né? Então eu falo com vocês isso. Hoje, façam uma pesquisa no celular de vocês, aí no Google, e depois observe o seu celular, porque a gente, né, você vai voltando a tela, quando você chega lá no Google, a primeira coisa que você vai ver, aquilo que você pesquisou, mas vão vir um monte de anúncios a respeito daquilo. Ô Jorge, isso é tão grave, que é como se a gente se desnudasse diante de um celular. É muito grave. Hoje, por exemplo, está altíssimo o índice de viciação em pornografia. Basta você fazer uma pesquisazinha em um site, vamos colocar, né, seja no Google ou outro provedor de busca, não sei se o termo exato é esse, mas me parece que sim. Basta você fazer a pesquisa, a partir daquele momento o algoritmo vai identificar que existe uma demanda dentro de você, porque ela existe. Porque dificilmente você vai pesquisar por algo que você está totalmente desconectado, que para você não tem valor. Ou seja, tudo que a gente pesquisa é algo que em algum momento dentro da gente ganhou vida, ganhou valor, tornou-se objeto de desejo, de interesse, de necessidade. E ele vai identificar isso. E aí a nossa viciação, embora, por exemplo, eu possa ter uma conduta que você não conhece em mim, porque nós somos um convívio social e nós temos a nossa particularidade. Eu como indivíduo, você também. Com certeza. Então, quando você está no seu celular, você faz as suas pesquisas em conformidade com o que você tem no seu íntimo. E dentro de nós, nós somos seres imperfeitos ainda. Nós temos um monte de coisas que têm que ser trabalhadas. As viciações são a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, se você já tem uma inclinação, se você é um espírito que já vem de uma encarnação com comprometimento na questão sexual, eu não digo de sexualidade é uma coisa e a questão sexual é outra, tá? A forma como você vai produzir, como você vai vivenciar a sua sexualidade é o que a gente está falando. A questão da moral não é a sexualidade, a questão da moral é a forma como você conduz a sua sexualidade. Com certeza. Sendo hétero, homo, trans, seja lá o que for. A sexualidade é um direito seu, é um direito divino, inclusive, que tem muita gente que contesta e que usa, inclusive, textos bíblicos para combater, o que não deveria ser combatido, né? Mas isso aí é um tema para a gente poder abordar em outro momento. Mas a questão da conduta que você tem moral dentro do seu perfil,
Isso é que vai fazer diferença para o seu aprimoramento, para a nossa evolução, ou evolução, talvez o termo adequado na evolução, estagnação, né, dentro daquilo que a gente já tem como perfil. Então, assim, bastou que você fez uma pesquisa ali sobre sexo, por exemplo, ele já vai entender que é um assunto que te apraz. Ah, tudo bem, não tem nenhum problema com relação a sexo. Sexo é saudável, inclusive, também. É um bônus divino, né? Divino É, pra gente. Ele é a fonte de onde brota toda a existência nossa aqui no campo da matéria. Muito produtivo, muito positivo, muito bom. O problema maior, de novo, é o excesso. E aí ele começa a perceber que, se você pesquisou, você tem interesse. E ele vai começar a distribuir isso para você, é. sabe? Então a gente se torna presa fácil pela invigilância. É o que a gente tem que começar a desenvolver, nossa, essa necessidade da invigilância, de perceber a nossa invigilância e ficar atento. Eu vou trazer aqui para a gente uma outra pergunta aqui no Livro dos Espíritos também, que é até anterior a que nós temos, a 647. Só um minutinho, 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Disso que a gente está falando agora. É, Vou repetir a pergunta, tá? Para quem está do outro lado ficar bem claro. Pergunta 645, da parte terceira do capítulo 1, Livro dos Espíritos. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? A resposta dos espíritos: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. Vou voltar aqui. Ó. Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram uma força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, ou seja, mesmo que a gente seja exposto, e a gente é exposto o tempo todo, dentro do ambiente virtual, na televisão e tudo mais, a gente é exposto a maior, assim, a diversidade absurda que existe das viciações. Mas mesmo dentro desse núcleo, né, negativo, existem paralelos junto ali da quem está sendo bombardeado, bons espíritos que já vivenciaram essa experiência, né? E mesmo você tendo os obsessores que estão em sintonia com o seu pensamento, existem bons espíritos também para te dizer, olha, não vai por esse caminho não, não é legal. com certeza. Olha, disso vai resultar um mal muito grande na sua vida. A gente é assistido o tempo todo, mas essa assistência, ela só se converte em ação contra o mal se a gente aceitar, se a gente tiver iniciativa e não agir simplesmente de forma passiva diante das coisas da vida. A gente tem que ter proatividade, considerando que o nosso tempo aqui nessa existência, ele é um tempo muito curto quando você pega como referência a eternidade de nós como espíritos, né? Como espíritos imortais que somos, então, ou seja, nós temos a eternidade pela frente. Com certeza. Então a gente tem que ficar atento. É urgente. Não dá mais para brincar. O próprio Cristo traz orientação em Mateus 26, 41, que eu estou com a colinha aqui, viu, gente, que eu sou péssimo para poder ficar guardando todas as informações, eu tenho que ter a colinha. Diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, o tempo todo, da mesma forma que a gente é bombardeado com o mal, sendo seduzido pelas viciações, a gente também é amparado, a gente é intuído, a gente é doutrinado, orientado. O que você está aí do outro lado ouvindo, né, essa nossa conversa, ela não chegou até você de graça, não. Então comece a refletir, tome atitude, para que a vida ganhe sentido, mas um sentido positivo. E que as viciações, embora a gente não vai conseguir sair. Semana passada eu estava conversando com alguém, que eu não me recordo quem, e eu estava falando sobre como nós somos inconclusivos nessa existência. A gente não se conclui. A nossa existência, ela não é conclusiva, sabe? Nós temos, assim, considerando os perfis, né, da maioria de nós que está aqui, habitando desse planeta, ou que já passou por aqui,
Eu acho que se a gente tirasse 0,00001% que foi o espírito que está realmente preparado. O resto não está tudo comprometido, sabe? Então, assim, a gente tem que ter compromisso agora, porque é urgente e necessário para que a gente combata. E, gente, e não é só combater o mal que é em mim, não. Que eu também seja aquele que vai levar uma palavra amiga para quem a gente perceber que está na viciação, sabe? Mas quando eu digo a palavra amiga, eu digo a palavra amiga na sua acepção mais profunda e verdadeira. Amizade de amor, de cumplicidade, de amparo, de luz na vida do outro. Eu não estou dizendo em condenação e apontamento. Você não pode chegar para a pessoa que você vê que ela está mergulhada na viciação e começar a apontar, xingar, criticar. Não, não é esse o caminho. Você tem que trabalhar a consciência dessa pessoa. De alguma forma, porque todo indivíduo tem a sua uma forma de demonstrar de que forma você consegue acessar. Nem todo mundo consegue acessar, mas aqueles que ele dá a oportunidade, fica atento. Será que você não é aquele que esse está dando a oportunidade e você tem acesso a ele? Se você tem acesso, leva a luz. Esse é o importante, né? A gente poder... Que tem pessoas que dão essa abertura pra gente. E quando elas dão essa abertura, a gente tem a necessidade, a gente tem que abordar, a gente tem que instruir essas pessoas, porque muitas vezes dentro do ambiente familiar fica difícil, mas fora você consegue atingir melhor as pessoas. E muitas vezes, quando as pessoas vêm para nos falar, né, dos seus vícios, gente, não vamos julgar, não. Vamos ouvir a pessoa. Se a hora que você for falar, vamos falar, mas vamos falar sem julgamento, vamos acolher, porque essas pessoas precisam de ser acolhidas. Porque se uma pessoa vem para me contar, quer dizer, ela vem disposta a se abrir comigo, se eu já, primeira fala dela, eu já começo a condenar, ela fala assim, não, é igual aos outros. E dificilmente ela vai, a sua intenção ela vai resultar em algo positivo, né? Tem uma questão, o nosso tempo tá tranquilo, né? Tem uma questão que eu acho que é muito interessante quando a gente fala da invigilância, porque a gente tem uma tendência a naturalizar, que é aquilo que foi dito lá no começo, e quando a gente trouxe o texto falando sobre o egoísmo, e ele é a fonte do mal, de todos os vícios, né? E se você, né, você que está ouvindo a gente aí do outro lado, basta a gente observar, mais uma vez, a chamada para observação, em todo vício o egoísmo está presente. Não tem como não pensar em viciação e não pensar em egoísmo. A associação é constante. E quando a gente fala de viciação, a gente volta a falar de novo de viciação como sendo a coisa que ela nos seduz, né, essa viciação nos seduz, mas ela nem sempre vem de forma muito clara. Às vezes ela vem disfarçada de um pacote de presente muito bacana. Outro dia eu estava falando com duas adolescentes, estava lá na Casa Espírita da Amália, que é de onde eu faço parte, né, do grupo lá, e tinha duas adolescentes. Eu estava falando sobre a questão da invigilância, e eu falei sobre a questão musical. Às vezes a pessoa, assim, terminou um relacionamento, está sofrendo uma dor profunda. Aí o que ela vai consumir? A música que já traz como estigma sofrência. Gente, é a coisa mais insana que existe. É tão insano porque tem pessoas que se matam. Olha a gravidade. A gente ri, Jorge, eu também rio quando eu vejo certas situações, mas não é uma risada de de lamento, sabe? Uma risada de espanto, porque vamos desenvolver o senso crítico, gente. Se você está passando por uma situação de desvincular-se de alguém que você ama e não está legal, a relação, geralmente a relação quando ela termina não é porque a relação está maravilhosa, ela está com algum mal, algum problema. E às vezes a coisa mais comum é daquela relação, já deu o que tinha de dar, já não dá mais para ir adiante. Segue seu caminho, deixa que o outro siga à frente. Mas o que acontece? Mais uma vez as viciações. Então, por exemplo, você terminou uma relação, um casal que estava indo tudo muito bem, terminou, entra para bendita. Eu não vou dizer bendita não, é maldita mesmo. Sofrência, sabe? Eu não vou deixar dúvidas lá, não, é maldita mesmo. Eu acho que é o termo mais apropriado.
Não estou falando do artista, estou falando da ideologia que está por trás daquilo que está sendo propagado. Aí a pessoa começa naquele sistema de viciação, ouvindo aquelas músicas que só trazem coisa negativa, vai para a bebedeira, vai vingar, de repente, pipoca, feminicídios que está acontecendo. A quantidade de feminicídio que acontece no nosso país é uma coisa triste. E muitas vezes eu vou dizer com toda segurança, a bebida está envolvida nisso, a sofrência está envolvida nisso, sabe? Aquela música que é o batidão, que te evoca para a sexualidade desregrada, né? Desregrada, para o sexo, né? Não sexualidade, vou corrigir, para o sexo desregrado. Está ali e a gente vai legitimando o tempo todo, porque a impressão que ela está toda ferida e de repente ela pega aquela sofrência, ela está arranhando a própria ferida o tempo todo. Como é que essa ferida vai cicatrizar? Nunca. Não está legal? Vamos para alguma coisa que vai edificar. Sai dessa névoa negativa, dessa viciação, sabe? E vai para uma coisa positiva. Se você até então não teve... Não é gente, a gente não está convidando ninguém para ser santo, porque a gente ainda não está nessa condição. Mas a gente está chamando alguém, para você que está nos ouvindo, desperte o senso crítico. É isso. Melhore, né? Melhore os seus pensamentos, melhore seu padrão vibratório, né? Vamos vibrar com coisas melhores. Não estamos querendo, como você falou, não querendo que ninguém vira santo e mora para o outro, que até no planeta de prova e expiação querer santo é difícil. Não vai. Né? Procurar santo é complicado. Mas a gente pode buscar, eu às vezes falo isso com as pessoas que têm depressão. Poxa, você tem depressão? Coloca uma música boa, agradável, vai dançar, vai cantar, coloca o som alto, né? Pega uma vassoura, vai dançar com a vassoura, mas não fica ali não, preso naquilo ali, sofrendo. Gente, quanto mais você fica naquilo, pior é. Você tem que tentar melhorar, porque se você começar a reagir, melhorar um pouquinho, rapidinho as coisas vão melhorando, você vai se sentindo melhor, porque é o momento que a espiritualidade está esperando aquele gatilho ali para poder chegar em você e atuar. Mas enquanto você ficar ali fechado naquele sofrimento, você fica fechado naquele vício, gente, não adianta. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Pede ajuda a uma casa espírita, uma igreja evangélica, uma igreja católica, que seja onde for. Pede uma ajuda, um psiquiatra, um psicólogo, mas busca ajuda. Né? Busca um amigo em que você confia para você poder conversar, falar com a pessoa o que você está passando. Né? As casas espíritas hoje, toda casa espírita tem um atendimento fraterno, né? Que é uma maravilha. Vai lá, você vai conversar, ninguém vai te julgar, não. A pessoa vai te ouvir, vai deixar você desabafar, e depois, dentro do desabafo que você teve, ela vai te aconselhar dentro do quê? Dentro do que o Cristo faria. Sim. Né? E a mudança, ela vai acontecer de forma progressiva e nos pequenos atos. Tem uma moça da padaria que eu frequento, eu cheguei lá, ela estava num dia péssimo, dei um bom dia para ela me respondeu entre os dentes. Aí, na hora que eu estava saindo, eu falei com ela, tá tudo bem? Aí eu falei assim, tá vendo, tá mais ou menos. Eu falei assim, usa uma técnica que é infalível. Quando alguém te perguntar se está bem, diga que você está em paz. Mesmo que você não esteja. Comece. É uma coisa simples, mas diga, eu estou em paz. Por quê? Quando você diz que você está em paz, mesmo que você não esteja, você está levando uma mensagem positiva para o seu cérebro. Sabe? E quando você começa a usar isso quase que um mantra, sabe? Estou bem? Não, estou em paz. Você está mal? Estou em paz, graças a Deus. Por quê? Se você conseguir alcançar essa paz, você vai conseguir olhar para o seu problema e dar ele uma dimensão diferenciada. Com certeza. Sabe? Então, vamos tentar entender a dinâmica da questão dos vícios. Vamos parar de falar palavras ruins, né? Exatamente. E lembrar, assim, que viciação são assim, inúmeras, tá? Fofoca é viciação, os maus hábitos é viciação. Então, vamos tentar reformular a nossa conduta no dia a dia. Tá? E ligar o nosso botãozinho assim de, nossa, tem uma coisa que não está legal. A nossa chave para o bem. Mas tem que ser, gente. Né? Nós temos que mudar o nosso padrão vibratório, né? Exato. O tempo todo. Para que a gente fique bem e para que as pessoas à nossa volta também. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Dudu, obrigado mais uma vez, né? Pela sua participação. Muito obrigado. Eu espero em breve a gente poder se reencontrar aqui nesse nosso programa. Muita luz e paz a todos. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui
na nossa Rádio Boa Nova. Meus amigos, voltando a pedir, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Se é bom para você, é bom para todas as pessoas. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.